Olá, bom dia a todos e a todas. Vocês estão me escutando direitinho? Eu estou com duas colaboradoras aqui de peso que vão me dando retorno aí se o áudio está bom. Todo mundo me escutando bem? Posso começar? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Anesca, eu sou psicóloga há 22 anos e desses 22 anos, 18 eu passei na APAE. Eu falo que é uma história de amor. Conheci e conheço pessoas maravilhosas, algumas ainda convivo com elas, outras já foram embora, outras foram para o plano superior. E ao longo desses 18 anos, estudei muito e aprendi muito também. Essa semana, sexta-feira, começou no dia 21, vai até dia 28 agora de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana foi criada para dar visibilidade para a pessoa com deficiência e a cada ano a gente fazia uma coisa diferente. Fizemos passeatas, fizemos palestras nas escolas, fizemos o teatro. Nesses últimos anos a gente achou que o teatro foi um veículo muito importante para divulgar a pessoa com deficiência, a questão do respeito, as diferenças. E infelizmente esse ano a gente não pôde fazer o teatro, mas quem sabe, por causa da pandemia, né? Mas quem sabe ano que vem a gente retoma esse trabalho, que era um trabalho muito gratificante. O tema desse ano fala do protagonismo da pessoa com deficiência. E o tema é protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Mas hoje a gente não vai falar da pessoa com deficiência. Nós vamos falar de um outro assunto que tem causado muita preocupação, principalmente agora nessa pandemia. Por isso que a gente resolveu falar de saúde mental. É um tema atualmente tão importante quanto a gente falar da pessoa com deficiência. Por quê? Esse momento agora afetou de certa forma todos nós. Pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. E no início agora do mês de agosto, saiu uma pesquisa da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que apontou, eles fizeram uma avaliação a respeito do processo de ansiedade, estresse, depressão, e eles constataram que esse número quase dobrou na pandemia. E se a gente for pensar, todos nós de alguma forma sentimos os efeitos, cada um do seu modo, mas existem sintomas físicos, sintomas comportamentais, sintomas emocionais, sintomas cognitivos. Vou citar alguns aqui e provavelmente muita gente vai se encaixar em um deles. Dor de cabeça, sensação do coração bater de forma acelerada ou às vezes fora do compasso, diarreia, prisão de ventre, dores musculares, sensação do coração tá na garganta e a pessoa não conseguir respirar direito, então até dificuldade para respirar. A memória fica comprometida, a pessoa fica às vezes muito nervosa, começa a brigar com todo mundo dentro de casa e aí o pessoal de casa sofre. Além do que acorda às vezes com humor rebaixado, às vezes com sentimentos de tristeza, desesperança. Aconteceram alguns casos, né? Aumentou o caso de violência também familiar, pela questão da agressividade. Tivemos questões comportamentais mesmo da dificuldade da pessoa lidar com as situações do dia a dia, coisas que antes ela conseguia fazer, ela já passa a não conseguir mais fazer. Então são vários sintomas, vocês podem ir postando, às vezes tem algum que eu não tenha falado aqui, que afetam o nosso dia a dia, afetam a nossa vida. E aí fica claro pra gente o seguinte: não existe separação de mente e corpo. Por mais que a gente acredite que o corpo ele tem uma reação e a mente tem outra, não. Essa junção ela é clara. Vou pegar um exemplo simples para vocês, além desse que eu falei, né? A pessoa está ansiosa, ela sente o coração bater mais forte, como assim? Se de repente eu falo para vocês que tem Imagina a situação, você está andando na rua, de repente você vê um leão entrando, correndo na sua direção. Qual que é a primeira reação? Você vai fugir.
E aí, para você fugir, o seu coração vai acelerar, a adrenalina vai entrar com toda a força dentro do seu corpo e você vai ter essa reação de sobrevivência. Agora, se você tem medo de leão ou medo de cachorro, só de imaginar essa situação, o seu coração vai começar a bater forte. Então é importante a gente saber que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Outro aspecto importante a ser considerado é a ansiedade, o estresse, a depressão, os pensamentos negativos. Eles afetam a imunidade do nosso corpo. Então, com isso, o corpo fica mais, com a defesa mais abalada e muito mais sugestionável a pegar, às vezes, uma doença, uma simples gripe. E sabe lá, até em relação ao coronavírus, né? A gente sabe que algumas pessoas pegam o coronavírus e não tem sintoma nenhum. Outras já pegam, apresentam algum sintoma mais leve, outras mais graves e vão parar no hospital. Pode ser que tenha a ver com o sistema imunológico da pessoa? Pode ser que sim. Mas é fato de que o sistema imunológico interfere na saúde da pessoa como um todo. A gente sabe que nesse momento é difícil até a gente falar sobre isso, porque cada um está vivendo essa situação de uma forma diferente. Tem pessoas que estão sofrendo porque ficam em casa, não podem sair. Outras pessoas sofrem porque têm que sair para poder trabalhar e ficam apreensivas de pegar o coronavírus. Tem pessoas que perderam o emprego, outras a renda diminuiu porque não conseguem trabalhar como antes. As questões relacionadas à violência também, principalmente violência familiar, também aumentou. Na verdade, se a gente for pensar, cada um vivenciou essa fase dessa pandemia de uma forma diferente. Até teve gente que gostou de ficar em casa. Então não dá pra gente dizer assim, não tem uma fórmula mágica até pra gente resolver esses problemas, porque cada um vive a situação de uma forma diferente. O mais importante a gente pensar o coronavírus foi provocado por qualquer um de nós? Não, aconteceu. E se aconteceu, o que a gente vai poder fazer? Nada, não depende da gente. Depende da gente o que nós vamos fazer para nos proteger. O uso das máscaras, lavar as mãos corretamente, sempre que sair de casa, lembrar de ter todo aquele processo de, quando vai chegar em casa, trocar a roupa, higienizar bem as mãos. Então, isso faz parte do que nos cabe. Agora, a questão do coronavírus não é culpa nossa. A pessoa perdeu o emprego, não é culpa dela. Então, o que a gente pode fazer para tentar levar esse período agora? Aceitar. Aceitar, às vezes a pessoa pensa, então eu tenho que acomodar, eu não vou fazer nada para poder melhorar. Não é. Aceitação é diferente de acomodação. Aceitar é você saber, estou diante de um problema que eu preciso resolver, que eu preciso solucionar, que eu preciso dar um significado para tudo isso. E a gente pode tirar conclusões importantes desse momento. A gente pode, de alguma forma, melhorar um pouco a nossa vida, ou pelo menos parar para refletir. Outro exemplo prático. Todo mundo conhece bambuzal. E vocês já viram o dia que está chovendo, ventando muito, o bambuzal ele balança para um lado, balança para o outro, às vezes ele entorta completamente, que a sensação que você tem que vai quebrar. E ele não quebra. E aí o vento vai de um lado, o vento vai do outro, e ele vai acompanhando esse vento. E todo mundo também conhece árvores extremamente frondosas, extremamente grandes, imponentes, que num vento forte quebra e vai para o chão. O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu falo que a natureza ela é sábia demais. O problema é que a gente não consegue ter essa sensibilidade para perceber. Fala exatamente da questão da aceitação. Não adianta a gente ir contra tudo que está acontecendo. A gente precisa aprender com o bambu. De acordo com o que acontece, eu vou me adaptando, eu vou me reestruturando. Porque se eu bater de frente e não tentar enfrentar a situação, eu vou ser destruído. Eu vou quebrar alguma coisa, não vai ficar bem. Então, você quer ser um bambu? Ou você quer ser simplesmente aquela árvore linda, bonita, frondosa? Outra coisa para a gente pensar. Nunca se teve tanto conhecimento a respeito de saúde como agora. A gente tem internet, a gente tem vários meios de comunicação
né? O telefone hoje ele é acessível a várias pessoas. E por quê? A gente tem tanto conhecimento, a gente sabe tudo que faz bem para a nossa saúde, tudo que a gente precisa fazer para ter uma boa saúde, mas a gente também nunca adoeceu tanto na história da humanidade. Nunca tivemos tantos casos de ansiedade, depressão, problemas físicos, doenças de todos os tipos, sejam elas físicas ou mentais. Por que isso? Se a gente for analisar, mudar dá trabalho. A gente rever pensamento, rever hábitos, de alguma forma rever atitudes, é muito difícil. Nós, seres humanos, a gente gosta da lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? Eu prefiro, o dia de hoje, por exemplo, tá frio danado, minha mão aqui tá gelada. Tive que acordar cedo, porque eu já tinha a responsabilidade de vir trabalhar. E se eu estivesse em casa? Vamos supor que 7 horas da manhã tivesse ou essa live ou às vezes uma outra do seu interesse. Será que se a gente estivesse em casa, não tivesse um compromisso para sair, a gente iria acordar mais cedo para assistir a live, para poder se informar a respeito de alguma coisa? Então, quando eu falo a lei do mínimo esforço, porque a gente tende sempre a ir pelo lado que é mais tranquilo, que é mais fácil. Um exemplo que todo mundo também de alguma forma já passou ou já presenciou alguém passando. Quem é que já tentou fazer dieta? Ou simples controle alimentar. E aí você acorda com bastante vontade, fala, hoje eu vou tentar me controlar, vou levar coisas saudáveis, ou vou comer em casa mesmo, ou vou levar para o serviço comer coisas agradáveis, saudáveis. E aí você tá ali com aquelas boas intenções, de repente a sua colega chega com um pedaço de bolo que ela fez no final de semana, com cobertura de chocolate, aquela cobertura derretendo, e aí você pensa assim, só hoje, né? Vou comer só esse pedacinho aqui, depois eu volto na minha dieta. Ou então se você consegue o dia inteirinho controlar direitinho, chega à noite, chegou em casa, ou porque aconteceu algum problema durante o dia que você não conseguiu assimilar aquilo direito, ou quando você chegou em casa, você se deparou com um monte de problemas, principalmente nessa pandemia. Menino querendo fazer dever, não conseguindo fazer dever, às vezes um irmão brigando com o outro, aquela confusão. E aí você dispara comer porque você está ansioso, você acha na comida uma válvula de escape. Então o tempo inteiro a gente tende a caminhar para aquilo que é mais fácil. Só que realmente as coisas as coisas mais importantes na vida, elas são simples. Mas por que a gente não consegue fazer? Até com relação assim a dieta, a rotina, a gente tem essa dificuldade para lidar com aquilo que é trabalhoso. Nessa pandemia, uma coisa que a gente tem percebido muito é o seguinte: nós não gostamos de rotina, isso é fato. A rotina de todo dia é extremamente cansativa e a gente precisa realmente de vez em quando sair dessa rotina. Só que durante a pandemia muitas pessoas saíram completamente da rotina. Tem gente acordando 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, dormindo 2 horas da manhã, abre o olho, a primeira coisa que faz é pegar o celular, entrar na rede social, a vida está completamente bagunçada. Então, para a gente ter um pouco de saúde, a gente precisa ter a rotina, ela é importante. Ela é importante para a pessoa que tem autismo, ela é importante para uma pessoa que tem TDAH, ela é importante para a pessoa que tem deficiência, porque a pessoa se organiza, ela consegue levar o dia de uma forma mais tranquila. Nós também precisamos dessa rotina. Então, primeiro ponto, tudo que eu vou falar aqui hoje com vocês vão falar assim, nossa, mas eu já sei disso. Sim, tenho certeza que vocês sabem disso. Tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que vocês sabem, são coisas que na mídia o tempo inteiro fala, mas são coisas que a gente não faz, justamente porque dá trabalho. Então, mesmo que estou trabalhando em casa ou durante a pandemia, tudo fica muito... só um minutinho, peraí, gente, porque é das minhas assistentes. 15 minutos. Beleza. É só para me falar o tempo, porque eu gosto de falar, sabe? Então a gente tem que tentar se policiar para não falar muito e o tempo deixar vocês depois também para fazer as perguntas.
Então é importante lembrar, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para se alimentar, tem que ter horário para fazer uma atividade física, para fazer uma atividade que seja prazerosa. Cuidar do sono, a higiene do sono é importantíssima. Então são várias coisas que a gente precisa pensar como se fosse um pilar para a gente ter saúde. Ter um momento para se dedicar a uma oração, a meditação, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A alimentação, por que a alimentação ela é tão importante? Não sei se vocês sabem, o nosso corpo ele secreta vários neurotransmissores. Um deles que dá a sensação de bom humor, de disposição, de alegria, regula uma série de coisas no nosso corpo, que é a serotonina. Ela é tanto produzida no cérebro quanto produzida no intestino. Então, dependendo do que você come, você tem a possibilidade de ter a produção maior de serotonina. Hoje, o intestino ele é considerado como o nosso segundo cérebro. Então, a alimentação é fundamental. E uma alimentação equilibrada. Não estou dizendo que de vez em quando a gente não possa comer uma pizza, comer um sanduíche, comer um chocolate, não estou dizendo isso. A dieta ela precisa ser feita, o controle alimentar, de acordo com a vida de cada um. Mas é importante lembrar que a alimentação é um ponto importante. A atividade física, chega um problema complicado agora. Isolamento social, distanciamento social, não podemos sair para fazer às vezes uma atividade física. É claro que a gente tem que pensar que se eu puder ficar em casa, fazer uma atividade física em casa, põe aquela bicicleta ergométrica velha que está encostada em atividade, uma esteira, se sua condição física permite, um polichinelo, você pode ver no YouTube, aulas para idosos, de alongamento, e você vai adaptando aquela rotina. A atividade física ela é importante sim. Se você mora num lugar tranquilo, que não tem muitas pessoas, por que não sair para dar uma caminhada? Não vai estar colocando em risco a sua vida e nem a de ninguém. Quando você pratica atividade física, libera no seu organismo beta-endorfina. E a beta-endorfina você ajuda também a regular o seu sono. Outro aspecto importante é filtrar um pouco as notícias que a gente vê, que a gente escuta. Muitas pessoas têm ficado extremamente ansiosas, sentido até essas sensações físicas que eu comentei agora há pouco, porque tem assistido jornal demais, tem visto televisão demais. E é claro, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, mas você não precisa ficar o tempo inteiro focado em quantas mortes o coronavírus está atingindo, se o estado de Minas Gerais está mais, se o estado de São Paulo está menos. Não é isso. É tentar, claro que vocês sabem que tem uma questão da informação ser necessária, mas é tentar filtrar um pouco. Nesse meio tempo, ao invés de ficar preso só às notícias, procurem assistir um filme interessante. Então eu vou aproveitar até um pouquinho dessa nossa conversa. Quem tiver um caderninho aí por perto para anotar, eu vou até indicar um filme super bacana para vocês, que fala assim, dá uma lição de vida pra gente e é ótimo para assistir nessa quarentena. Fala sobre humildade, fala sobre compaixão, chama Padman, P-A-D-M-A-N, Padman. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, vale muito a pena. Então você coloca para dentro de você coisas boas, sentimentos bons. Tá. Pessoal, parece que está travando um pouquinho aí. Quem não escutou o que eu falei, vocês escutaram? Deu aí? Voltou? Voltou, pessoal? Parece que travou, não sei dizer para vocês onde foi que travou. Dá um retorno aí que as minhas colaboradoras aqui, elas me dão um retorno. Fala que vai ficar gravado. Para quem não conseguiu ouvir tudo ou assistir, teve algum probleminha aí com o Instagram, realmente trava muito. A gente vai ter essa live gravada depois, então pode assistir com calma. Então eu dei a sugestão desse filme, quem puder assistir vale muito a pena. Agora, tem pessoas que abrem os olhos e pegam o telefone e começam, às vezes, a entrar no Facebook, Instagram. É claro, gente, Facebook, Instagram tem um monte de coisa bacana. Mas por que você vai ficar o tempo inteiro
Ah, sim, vou falar daqui a pouquinho. Teve uma pergunta falando se a meditação ajuda. Vou falar isso exatamente sobre a importância da meditação. Mas vamos procurar viver um pouco mais a nossa vida. Se a gente entra no Instagram, no Facebook, se vocês cronometrarem, colocarem um relógio para saber quanto tempo que vocês perdem de vida olhando Instagram, olhando Facebook, olhando e vivendo a vida do outro, vocês vão ver que é um tempo precioso. E tempo, gente, passou, não volta mais. Então é importante vocês pensarem que eu tenho que pensar na minha vida. Claro que eu posso olhar o Facebook, olhar o Instagram, mas vamos viver a própria vida. Dê valor à sua vida. Os famosos adoram postar o que eles estão comendo, o que eles estão fazendo, onde que eles foram. Você vai viver a vida deles ou vai viver a sua? Então isso é um sinal de saúde. Tem alguns estudos que falam que a pessoa após 15 minutos nas redes sociais, ela começa a apresentar algum sinal de depressão, porque às vezes ela vê que a vida do outro é melhor do que a sua. Então, não se compare. Às vezes a pessoa posta uma coisa, mas a realidade é outra. Então, a comparação é uma coisa muito nociva para a nossa saúde mental. A gente pode comparar a nossa vida, a gente com a gente mesmo, como era antes, como está hoje, é uma comparação justa. Comparação com o outro, jamais. Uma outra coisa, trate você com amor, com carinho. Pode parecer uma coisa banal, mas pode parecer banal, mas é importante que a gente se trate com respeito. Ninguém é perfeito. O tempo inteiro a gente erra, o tempo inteiro a gente falha, mas tem hora que a gente tem que ter um pouco de compaixão com a gente mesmo. Vou falar uma outra coisa. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o outro do que com a gente. Se vai uma visita na sua casa, você separa melhor louça, melhor copo para poder servir a pessoa. É claro, ela merece isso. Mas por que você não faz isso para você? De vez em quando você preparar a mesa e colocar às vezes o seu melhor copo, o seu melhor prato. Ganhou um perfume, o perfume é muito bom, fulano me deu, esse perfume é muito caro, então eu vou guardar para as ocasiões especiais. Por que não usá-lo no dia a dia? Por que não colocar uma roupa que você gosta? Por que ficar guardando? O momento é agora, a gente precisa viver o momento presente. Então isso é importante também para ter saúde. Aprender algo, o cérebro precisa o tempo inteiro de desafios. Qualquer coisa que você queira aprender, que você nunca teve oportunidade, aprender a tocar violão, aprender a cozinhar, um monte de gente está mostrando os dotes culinários agora nesse período da quarentena, aprender a computação, qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, ter um momento de aprender a dedicar um tempo para você fazer alguma coisa que seja prazerosa. Que seja cozinhar, tem muita gente que sente prazer em cozinhar, cuidar de uma horta, qualquer coisa. Esse é um momento importante também para a gente ter o lado do lazer, o lado da alegria, de fazer alguma coisa. A gente passa a maior parte da nossa vida fazendo coisas que a gente não gosta. Se a gente for colocar no papel mesmo, a gente mais faz coisas que a gente não gosta do que coisas que a gente gosta. Né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, invente, seja criativo. A Júnia tinha colocado uma pergunta: meditação ajuda? Muito. Por quê? Vocês já perceberam que quando você para analisar, ou você está com o pensamento lá no passado, em coisas que já aconteceram, sejam elas boas ou ruins, ou então a mente está lá na frente nas coisas ainda que vão acontecer. E a gente perde exatamente o momento presente. Então, esse momento é o que importa. A gente não tem garantia se daqui a 2 dias a gente vai estar aqui. O passado não tem como mexer, passou. O que você pode fazer é aprender com seus erros. O futuro não existe. Amanhã é futuro, mas quando chegar amanhã, o amanhã já vai ser um presente. E a gente tem que lembrar que o presente, ele realmente é um presente. É um presente de Deus pra gente. O que é importante na meditação? Sair do piloto automático. A gente faz as coisas muito de forma automática e a meditação ajuda você a olhar um pouquinho para dentro de você mesmo. Eu tenho indicado muito para as pessoas que eu atendo o processo meditativo. Aí tem gente que fala assim: não, Anessa, mas eu não consigo, eu sou muito ansiosa, eu não consigo. Mas é justamente para as pessoas que são ansiosas, para as pessoas que têm uma dificuldade em controlar o pensamento, porque
O nosso pensamento é igual um macaco pulando de galho em galho. O tempo inteiro a gente está pensando em uma coisa, outra, e a gente nem se dá conta disso. E o que a meditação faz? Ela te ensina a você prestar atenção em uma coisa só. Seja na sua respiração, seja numa sensação corporal, seja fazendo uma visualização criativa. A meditação, ela mexe com, a gente estava falando de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, que dá motivação, mas a meditação, ela mexe com o cérebro de uma forma que a gente não tem ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Na época das cavernas, dos homens pré-históricos, eles dependiam de quê? Eles tinham vários perigos reais ao redor deles. Eles tinham que correr atrás do alimento, porque o alimento não era fácil igual é hoje. Eles não chegavam no supermercado e compravam o que eles queriam. Eles tinham que caçar, enfrentar animais ferozes. E aí existe uma parte do nosso cérebro. Nós temos a amígdala, que fica na garganta, e tem uma parte lá dentro do cérebro que também chama amígdala. É a amígdala cerebral. Ela era muito importante na época dos homens da caverna, porque ela era ativada quando ele precisava correr, ele precisava atacar. Então é a parte mais primitiva nossa, é a parte mais animal nossa. E aí, com o passar da evolução, o homem foi adquirindo outras formas de sobrevivência, foi entrando para a agricultura e tudo mais, né? As pessoas que estudam aí vão falar melhor dessa parte. E aí a gente foi desenvolvendo uma parte importantíssima do cérebro, que é essa parte aqui, ó, do córtex pré-frontal. Por que ela é importante? Essa parte ela é responsável pela questão do raciocínio, planejamento, tomada de decisões, comportamento. E quando a gente vivencia o estado de ansiedade, de estresse, essa parte do cérebro ela fica menos ativada. E a amígdala fica o tempo inteiro ativa. Por isso que muitas vezes a gente tem aquelas reações, aqueles rompantes, ou de agressividade, ou de fuga, porque foge um pouco do raciocínio, da parte racional. O racional, ele pode estar ligado a essa parte aqui do córtex pré-frontal. E o instinto que a gente tem de reagir sem pensar fica por conta da amígdala cerebral. Os animais têm muito disso, né? Eles reagem de acordo com a situação. E hoje nós estamos reagindo também como animais, ou agredindo, ou de alguma forma ficando sem reação nenhuma, ou às vezes fugindo. E a meditação, ela vai potencializar, ela vai estimular a ativação do córtex pré-frontal e vai tirar de cena, vai diminuir um pouco a ativação da amígdala cerebral. Então isso é uma das coisas que a meditação faz. Meditar é fácil? Muito fácil. A técnica é muito fácil. Agora, praticar a meditação exige treino, exige dedicação. E é isso que eu falo, que a gente não pode viver a lei do mínimo esforço. Tudo que você quiser fazer na sua vida vai depender do seu esforço, vai depender da sua força de vontade. E não tem nada que é milagroso. A meditação, ela ajuda muito. Ela vai resolver todos os seus problemas? Não. Mas a meditação vai te ajudar a conseguir ter mais controle sobre as suas reações emocionais. E é a prática. A meditação que geralmente eu ensino para as pessoas, foi que eu aprendi, meditação mindfulness, que é a plena atenção, que é você tentar realmente focar numa coisa só. É muito difícil você falar assim, não vou pensar em nada. A gente sempre está pensando em alguma coisa. E treinar a mente a pensar em uma coisa só leva um tempo. Isso a gente tem como controlar. Nós não temos como controlar uma pandemia de coronavírus, a gente não tem como controlar outros fatos da vida da gente, mas o nosso pensamento a gente pode controlar com esforço, com dedicação. A meditação, ela costuma apresentar alguns efeitos já antes de 6 semanas de prática, mas você vai perceber um benefício maior após 6 semanas de prática, de preferência diária. Se você puder fazer isso uma vez ao dia, ótimo. 2 vezes ao dia, maravilhoso. 3 vezes ao dia, sensacional. E tem vários estudos, já foram feitos, mulheres na menopausa,
que não estavam dormindo bem e aí começaram a fazer a prática da meditação e após esse tempo percebeu uma melhora significativa na qualidade de vida, aqueles fogachos. Então, a meditação é um recurso a mais que a gente pode adotar. E fora que não tem custo nenhum, é gratuito, só depende da nossa força de vontade. Outro ponto importante, autoconhecimento. A gente tem muitos problemas com relação ao autoconhecimento. Sim, só voltando então, antes de eu continuar falando aqui, Davi está perguntando se tem ligação entre ansiedade e depressão. Sim, é aquilo que eu falei, nós não estamos vivendo no momento presente. A nossa cabeça, sem que a gente se dê conta, ou ela está presa no passado, às vezes presa no passado e ao mesmo tempo sofrendo pelo futuro. Essa pandemia, a gente pode pensar o que vai ser da humanidade, o que vai ser do futuro, do meu futuro, do futuro de alguém que você conhece, que às vezes está passando por um problema financeiro, está passando por uma dificuldade. Eu falo que quem cuida de uma outra pessoa também sofre exageradamente, porque fica pensando como é que vai ser o futuro, como é que eu vou conseguir, de alguma forma, lidar com essa situação. E quem é cuidador sofre muito, pensa às vezes no que vem pela frente, quais as consequências disso. Então, Davi, essa ligação de ansiedade e depressão é justamente por isso, porque a gente não está vivendo o momento presente. Estou me dando aqui retorno do horário, 30 minutos, ainda vai ter tempo para a gente poder, às vezes, até esclarecer alguma pergunta. Então, é exatamente isso. Se a sua mente ficar presa em coisas que ainda não aconteceram, vem a sensação da ansiedade, que a gente não tem controle. Se sua mente fica mais presa aos fatos passados, porque o passado ele pode tanto te trazer uma recordação positiva, como pode te trazer uma recordação muito negativa. E se a gente se prende a esse passado de qualquer forma, dizendo assim, olha, nossa, minha vida era boa, não, como é que minha vida está hoje? Isso não vai te fazer bem. Nossa, meu pai me tratou assim, minha mãe fez isso comigo, não sei quem falou mal de mim, então isso também vai te causar sofrimento. E esse é um momento importante para a gente poder parar. Primeiro, somos seres humanos. As emoções, elas vêm, sobre as emoções a gente não tem esse controle. Raiva, tristeza, inveja, ciúme, preocupação, a tristeza, ela vai aparecer na nossa vida. Agora, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo e o sentimento, ele traz essa possibilidade da gente tentar trazer para a consciência o que está se passando com a gente. Olha, a gente erra muito, mas se a gente começa a aprender com os nossos erros, a gente tende a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E o objetivo é eu ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. E para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho de virtudes, de qualidades, o que eu tenho de... Não vou colocar defeitos, mas assim, o que eu não tenho... são coisas que às vezes não são boas, sim. E a gente se ater com aquilo que a gente não faz bem, aquilo que a gente não é, aquilo dói. Às vezes você perceber que você é egoísta, às vezes você perceber que você é rancorosa, às vezes você perceber que você reclama demais, que você é raivosa demais ou preocupada demais. A pessoa se reconhecer dessa forma, ter essa consciência, é extremamente doloroso, mas é um caminho para poder mudar, é um caminho para a gente tentar fazer diferente. Enquanto você não para e pensa sobre aquilo, a vida vai passando e está tudo certo. E a tendência nossa diante das situações do dia a dia é culpar o outro. A gente nunca quer saber qual é a nossa parcela de responsabilidade. Culpar o outro é muito mais fácil. Então, o autoconhecimento é necessário, reconhecer os sentimentos, trazer para a consciência aquilo que está inconsciente e tentar melhorar todos os dias. Outra coisa importante, a espiritualidade. Às vezes quando a gente fala em espiritualidade, parece que a gente está falando com relação à religião. Espiritualidade pode estar associada à religião, mas pode não estar. Cada um tem uma religião, tem gente às vezes nem tem religião. Mas o sentimento de pertencimento a esse mundo, de dar um significado para a vida, saber que tem uma força maior, chame do que você quiser, Deus,
uma força que rege o universo, isso é importante para a gente continuar levando a vida. Porque às vezes tem dias que a vida bate forte na gente. E o que faz você continuar caminhando e não perder a esperança? É você ter aquela espiritualidade desenvolvida. Eu falo que na hora que você abre o olho, se você separa um minutinho do seu dia para você dizer como é que eu quero que meu dia seja, pedir proteção a Deus e conversar com Ele, pedir para que um dia seja bom, o dia já começa diferente. Ao invés de pegar primeiro o celular e já começar vendo as redes sociais, dê um tempo para você, para e faz um propósito para aquele dia. Então a gente desenvolve a compaixão, a gente passa a ser uma pessoa mais tolerante com os erros do outro, porque a gente erra o tempo inteiro e o outro também erra. A gente passa às vezes a ter uma postura a perdoar mais. Eu falo que perdoar é muito difícil. É preferível que você tente entender uma pessoa do que perdoar. Olha a associação que a gente faz novamente com a mente e com o corpo. Às vezes alguém ofende a gente ou fala mal. Aquilo entra, passa por aqui, a emoção ela aparece, vem o sentimento e você tem duas opções. Ou você trabalha aquilo com você e manda embora, ou aquilo desce, vai para o coração e fica doendo. Então, se você tenta entender uma pessoa, é muito mais fácil do que você ter que perdoá-la. E geralmente a gente acaba ofendendo mais quem convive com a gente acaba se doendo mais com as pessoas que moram com a gente, que têm um relacionamento próximo com a gente, porque são pessoas que a gente quer bem. E muitos dos problemas que acontecem hoje passam pela via do afeto. O que as pessoas hoje elas querem? Seja uma pessoa que tem deficiência ou não, ela quer ser amada, ela quer ser respeitada, ela quer ser valorizada. E quando ela não sente isso das pessoas, aquilo dói muito. Então tem pessoas que sofrem muito vou dar até um exemplo aí. Posta alguma coisa na rede social e fica esperando as curtidas. Se ninguém curte, a autoestima dela vai lá embaixo. Então, essa expectativa em relação ao outro, ela é muito ruim. A gente não tem que ter expectativa em relação às pessoas próximas da gente. A gente tem que focar primeiro em nós mesmos, porque a partir do momento que você foca as emoções em você, você passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Você passa a ter um pouco mais de tolerância com os outros, você passa a entender um pouco mais as pessoas, porque você passa a se entender mais. Então, isso daí vai melhorar, inclusive, os relacionamentos familiares. Se por acaso você não se sente amado e valorizado pelas pessoas, é claro que a gente gosta disso. Você tem que começar a trabalhar e pensar o seguinte: eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar do jeitinho que eu sou. Eu tenho minhas qualidades, eu tenho minhas virtudes. A gente tem passado por um momento que o abraço, ele não tem sido dado com tanta frequência. Então, a hora que a gente está carente de um abraço, vocês já experimentaram dar um abraço em vocês mesmos? Dar um abraço, assim, fechar os olhos e pensar assim: eu estou me dando um abraço, e apertar, aquilo já conforta. Então, essa valorização que a gente tem que ter da gente, ela é importante, e a espiritualidade ajuda muito. Exercitar a gratidão. Hoje em dia a gente tem o tempo inteiro virou um modismo, né? Hashtag gratidão, gratidão por isso, gratidão por aquilo. Só que a gente esquece de exercitar a gratidão do jeito real, de um jeito genuíno. A gente tem muitas coisas para agradecer. Recentemente eu vi um vídeo curtinho de uma psicóloga que ela falava sobre a questão da gratidão. Ela falava que reclamar, as pessoas reclamam mais do que agradecem. Reclamar é pedir 2 vezes ou mais daquilo que você está clamando. Quando as pessoas falam assim, elas clamam a Deus, elas estão pedindo a Deus. Quando você reclama, você pede mais daquilo. Então, se é alguma coisa que você está reclamando que está acontecendo, você está pedindo mais daquilo para você. E agradecer, achei interessante que a palavra agradecer, a graça desce, faz a graça descer. Então, a gratidão, ela é importante para que você tenha uma visão diferente da sua vida no dia a dia.
E não precisa ser nada mirabolante não, por exemplo, eu sou grato porque eu ganhei na loteria. Eu sou grato porque meu neto nasceu. Claro que você não precisa ser grato por essas coisas grandiosas, porque vai chegar uma hora que você não vai ter o que agradecer. Mas agradecer nas mínimas coisas. Por estar vivo, por ter comida dentro de casa, por ter uma casa, por ter uma família, por ter uma roupa para vestir, por várias coisas. Tem até algumas pessoas que falam, tem até alguns estudiosos que falam que você pode fazer um exercício diário de gratidão. Ao final do dia, você escolhe lá um caderninho, uma folha, é importante que você anote. Separe 3 coisas que você tem para agradecer. E por que você tem para agradecer? Exemplo. Hoje eu recebi o telefonema da minha amiga. Eu gosto muito da minha amiga. Só um pouquinho, gente. Tivemos um pequeno probleminha, mas está tudo tranquilo. Recebi o telefonema de uma amiga muito querida. Isso me deixou feliz, fiquei com um sentimento de gratidão. E por que eu fiquei tão feliz? Porque essa minha amiga é tão ocupada, mas que ela tirou 2 minutinhos para ligar para mim e conversar comigo e saber como é que eu estava. Coisa simples, né? Você acordou de manhã, tem lá às vezes mãe faz muito isso, né? Tá lá o café da manhã prontinho. Não é obrigação dela, mas ela fez aquilo. Então você tem um motivo para agradecer. Puxa, que bacana, né? Minha mãe preparou o café. O fato de alguém fazer o café de manhã na sua casa, se não foi você, outra pessoa. Então a gente exercitar isso. Dentro de 30 dias, você vai ajudando o seu cérebro a se modificar. Porque tudo vira hábito. Pensamento negativo vira hábito. E é muito mais fácil a gente pensar naquilo que está ruim do que pensar naquilo que está bom. Então, se a gente vai fazendo esse exercício, esse treino diário, a gente vai conseguindo modificar as coisas. É fácil? Nem um pouquinho. Mudar é uma coisa extremamente difícil. E tem gente que às vezes fala assim, eu comecei bem essa semana, fiz isso. Nossa, mas na semana seguinte foi terrível. Não tem problema, a gente sempre pode recomeçar. Não deu certo hoje? Tenta amanhã de novo. Não deu certo amanhã? Vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Se você desistir, entregar e dizer não tem mais o que fazer, realmente não tem mais o que fazer. Então, esse é importante a gente pensar. Outra coisa, diante disso tudo que eu falei com vocês, o que podemos fazer com os pensamentos ruins que vêm à cabeça? A meditação ajuda muito nisso, porque você vai ajudar a sua cabeça a pensar em uma coisa só, em viver o momento presente, sair do piloto automático. Como eu já falei, a meditação, a gratidão ajuda, ter a espiritualidade, saber que estamos vivendo um momento difícil, mas isso vai passar. Graças a Deus, a gente tem momentos ótimos na vida. E geralmente esses momentos eles passam muito rápido. Agora, a gente tem momentos terríveis e que passam também. Tudo passa. Então, é um treino, pensamentos ruins. O que eu ia falar é o seguinte, dei várias dicas aí que vocês com certeza vocês já sabem, já sabiam antes, mas se às vezes, diante disso tudo, olha, eu tentei fazer minha rotina, tentei melhorar a alimentação, fiz atividade física, tenho feito um momento de oração, tenho feito a meditação, tenho me dedicado a atividades prazerosas e nada disso ajudou, é importante você pensar em procurar uma ajuda fora. Aí entra um médico, às vezes o médico psiquiatra, que muita gente tem preconceito, entra o psicólogo, que também muita gente tem preconceito. Não vou procurar psiquiatra porque psiquiatra é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido. Eu não vou falar das minhas coisas, da minha vida, da minha intimidade com uma pessoa que eu não conheço. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, o psicólogo, o psiquiatra, eles são pessoas como todos nós, que têm sentimentos, que sofrem em momentos diferentes da vida das mesmas coisas, mas o que é importante você lembrar? É um profissional que se capacitou para te ajudar. Não é que ele é perfeito, ele é um profissional que vai te ajudar
a ajustar aquilo que não está bom. O psicólogo, ele não vai te dar uma receita pronta do que você tem que fazer para você melhorar. O psicólogo, ele vai te mostrar que existem outras alternativas, que tem outras formas de enxergar o mesmo problema e de agir diferente. O psiquiatra, às vezes, ele vai entrar com a medicação. Não estou dizendo que a medicação ela tem sempre que entrar nos casos de depressão, de ansiedade ou qualquer outro transtorno. Em alguns casos ela é fundamental, mas em outros não. Às vezes a própria terapia ela já ajuda muito. Mas se precisar entrar com a medicação, que entre. Uma coisa que é importante a gente lembrar, remédio antidepressivo, muitas pessoas ficam preocupadas em tomar. Ele não causa dependência. E aí a pessoa começa a tomar, 1, 2, demora um pouquinho para fazer efeito, 15, 20 dias. Começa a tomar, aí se sente bem, dá uma levantada, porque vai entrar às vezes com a serotonina aí, dando uma ajuda. A pessoa fala, estou ótima, não posso parar de tomar. Para de tomar, volta a depressão, às vezes de uma forma mais intensa. Então, quem tem que tirar a medicação, quem tem que entrar com a medicação, é o médico, ele que vai ajustar isso na sua vida. Então, a gente não tem que ter vergonha. O sofrimento ele faz parte da nossa vida. Se você está passando hoje por um momento de dificuldade financeira, não tem vergonha em pedir ajuda, em dizer, nossa, só 10 minutos, meu pai é terra. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu falo que o mundo dá muita volta. Então, se você hoje passa por uma dificuldade financeira e tem que pedir ajuda para alguém, peça. Fica com vergonha, não. Isso não é vergonha nenhuma, não. Hoje você recebe a ajuda de alguém. Amanhã você ajuda uma outra pessoa. Não necessariamente a mesma pessoa, mas uma outra pessoa vai poder receber a sua ajuda. E a vida é isso, é um ajudando o outro. Não tem ninguém perfeito, estamos aqui em processo de evolução. Uns estão mais evoluídos do que outros, mas a gente tem que tentar levar a vida de uma forma mais leve. E às vezes a gente leva a vida de uma forma muito dura. A gente é duro com a gente é duro com o outro. E a gente tem que exercitar um pouco mais a leveza na vida, né? Rir mais, dar apoio para quem estiver precisando. Eu falo que todo mundo pode ajudar alguém que está passando por um momento de dificuldade. Eu falo com um simples telefonema, eu falo que você ajuda com um prato de comida, você ajuda com um abraço, que hoje está meio restrito, mas com um abraço você ajuda, com uma palavra de incentivo. Quantas e quantas pessoas precisam só de serem escutadas? Então, por mais que a pessoa às vezes fala assim, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não estudei, eu não sei o que fazer para ajudar o outro. Às vezes você sabe ajudar muitas pessoas. Não depende de estudo, não depende do tanto que você sabe, depende de você ser humano, né? Então, volto na questão, né, dessa ajuda. O psicólogo é um ser humano ajudando o outro ser humano. A diferença é que ele se capacitou para isso. Então, lembrando que nós somos falíveis, a gente erra, a gente é frágil, a gente tem dia que está precisando de... né, a autoestima é uma coisa que a gente tem que trabalhar para a gente gostar da gente do jeito que a gente é, mas tem dia que a autoestima está baixa. Tem dia que às vezes alguém fala alguma coisa que aquilo ali bate fundo dentro de você. Se você se conhece, se você... por exemplo, alguém te chama de egoísta. Você é egoísta. Ao invés de você se doer com aquilo, se você sabe que em alguns momentos você realmente é egoísta, você não vai ficar com raiva da pessoa. Por quê? Você sabe que você é desse jeito, mas aí você vai tentar trabalhar isso para você melhorar. Certo? Tem alguma pergunta aí, gente, chegando aí que vocês querem que fale? Agora faltam uns minutos finais da live, né? A primeira dessa. Dicas para ajudar os idosos. O idoso, ele sentiu muito nesse período porque o fato de sair um pouquinho de casa, encontrar alguém, um amigo, conversar, isso é importantíssimo para eles. Para eles e para todos nós, né? O ser humano é um ser sociável. A gente vive com as outras pessoas, a gente precisa das outras pessoas, a gente vive em comunidade. Então, os idosos eles passaram a ficar mais restritos em casa e muitas vezes começaram a desenvolver alguns problemas de saúde. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, começar às vezes a fazer uma chamada de vídeo,
conversar, saber como é que eles estão, propor atividades, lembrar que precisa ter rotina. O idoso geralmente está aposentado. A gente aposenta do trabalho que a gente fazia antes, mas a gente não aposenta da vida. A vida ela continua. Então, quem tem às vezes pai, mãe ou às vezes algum idoso próximo que está vivendo um momento de sofrimento, pode ajudar a incentivar a pessoa a buscar alternativas prazerosas. Monta a rotina para aquela pessoa. Ensina às vezes ela a mexer no YouTube para ela assistir às vezes uma palestra que ela gosta ou alguma coisa que ela se sinta bem. Ouvir música, põe uma música para ela ouvir. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar a incentivar a atividade física. Se fica às vezes difícil o próprio idoso fazer sozinho, faz junto com ele. Quando eu falo às vezes da meditação, tem gente que fala assim, não, eu tenho desânimo, um ajuda o outro. Então, vai sentar para fazer meditação. Para quem tem o atendimento comigo, eu oriento direitinho, mas o que a gente faz? Quando você fala assim, como é que eu posso melhorar um pouco os pensamentos negativos, igual a Silvia tinha colocado, os pensamentos ruins que vêm à cabeça. O pensamento, ele vem. E a gente vai selecionar o que a gente vai dar importância e aquilo que a gente não vai dar importância. Aquilo que você vai tentar substituir por alguma coisa positiva e tentar diferente. A meditação é simples. Você sentou numa cadeira, num sofá, não precisa ser em posição de lótus, aquelas perninhas uma em cima da outra, não. Posição confortável, coluna reta, põe a mão em cima da coxa, fecha os olhos, relaxa o corpo e presta atenção na respiração. A gente trabalha muito com alguns áudios, mas na internet hoje tem pessoas disponibilizando meditações para fazer, para que a gente consiga exercitar um pouco esse lado do controle da mente. Tem mais alguma pergunta aqui? Não, né, gente? Não, beleza. Olha, queria agradecer muito quem ficou aqui até esse momento. Se ficou até esse momento aqui ouvindo, que eu sei que às vezes é cansativo, porque de alguma forma precisava ouvir isso. Pode analisar, pode parar, pensar. Então eu queria agradecer a todo mundo que trabalha na PAI, os colegas do SER, tem quase 7 anos que eu estou aqui no SER, também trabalhando. Aprendi muito aqui, a gente lida com deficiência intelectual e a deficiência física. Atende público de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, então deve ter gente de Ouro Preto assistindo, gente de Mariana assistindo, outros lugares. Viçosa, tem uma pessoa que bacana, uma pessoa de Viçosa nos assistindo. Os familiares, os pacientes, os alunos. Santa Luzia também, olha que bacana. Eu agradeço de coração, agradeço a oportunidade. Eu falo que esse momento eu preferia 1000 vezes estar falando, olhando para todos vocês, porque aí eu ia saber, tá entendendo? Não tá? É 1000 vezes melhor a gente conversar olhando para as pessoas. Então foi uma experiência diferente para mim também, que eu sinto falta, eu gosto de gente. Telefone eu sinto falta, o pessoal de Mariana também. E eu tive que me adaptar, fazer essa live, foi um desafio, eu estou olhando para uma câmera, eu não estou olhando para vocês, mas queria muito poder olhar nos olhos de vocês, queria olhar, saber a reação de cada um de vocês. Então postem alguma coisa aí que vocês acharam interessante. Quem fez alguma pergunta que não foi respondida, vai ficar salvo aí, a gente vai conseguir responder isso depois, que seja por e-mail. E agradeço de coração aos alunos da PAI, aos ex-alunos, a todas as pessoas que nos assistiram e nos prestigiaram nesse dia de hoje. Espero que tenha sido válido e que de alguma forma faça diferença na vida de vocês. Bom, a programação sem cor não. Tem. Pera aí, gente, deixa eu. Aonde aqui? Para quem se interessar em assistir as outras lives. Ok. Beleza. Vai ter live falando sobre TEA, que é o transtorno do espectro autismo, TEA e família, desenvolvimento de bebê, lesões encefálicas. Então essa semana promete e o pessoal, os profissionais são profissionais muito bons e eu acho que quem puder assistir vai ser muito legal. Que mais?
Então é isso. Os temas vão ser colocados lá no Instagram. Ok. E quem tiver, né, interesse em assistir, nós vamos divulgar isso no Instagram. Olha o Instagram sendo usado de uma forma positiva. Então, vivam a vida de vocês, sejam felizes e pense que esse momento difícil vai passar e os momentos bons virão. Então, graças a Deus, ele cuida da gente o tempo inteiro e de alguma forma prepara a gente para enfrentar os desafios. E vamos seguindo a vida aí com fé, com confiança, que tudo vai dar certo. Tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima.